Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre os quadrinhos e aleatoriedades do mês de agosto de 2022 e já deixo o aviso aí que caso você perceba que neste vídeo eu pareço estar meio sem energia, meio abatida, ai, não é só impressão sua, tá? Eu definitivamente já tive dias melhores, mas além do caos que virou a minha vida por conta da mudança, eu também fiquei doente. Acho que foi um somatório de causa, mudança, aí mexer com um monte de coisa de poeira, cansaço, aí as mudanças de tempo malucas aqui em São Paulo nos últimos dias, enfim, deu no que deu. E além de eu estar abatida, vocês podem notar em algum momento um barulho ao fundo do vídeo, mas gente, ou eu gravo esse vídeo hoje, ou não vai acontecer, vocês vão ficar sem vídeo na quinta, então relevem, farei o meu melhor na edição e bora começar. Vamos torcer aí pro cara parar, ele parou agora. Espero que continue assim. Vamos lá então, começando com os quadrinhos, como sempre. E no mês passado eu li 2 quadrinhos, quer dizer, eu li um quadrinho completo e o outro eu estou quase na metade. Então vamos começar pelo que eu li primeiro, pelo que eu completei, que foi Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, a adaptação para quadrinhos. Gente, eu amei isto aqui, no nível. Eu lia o romance e pensava, putz, como é que vamos fazer pra adaptar isso aqui pra quadrinho? Porque tem umas coisas que, meu Deus, você imagina que a dificuldade pra adaptar vai ser muito grande. Fora a extensão do romance, porque Grande Sertão Veredas é um romance de respeito, tem muita digressão ali, então eu tava bem curiosa pra ver como é que o roteirista ia se sair fazendo isso aqui. Aliás, o roteiro é de Guazelli e a arte é de Rodrigo Rosa. E não, ele não é parente do Guimarães Rosa. Algumas pessoas me perguntaram, mas é só coincidência mesmo. Pois bem, fui ler o quadrinho já com certa expectativa, porque eu tinha ouvido falar muito bem da adaptação e ainda assim eu consegui ser surpreendida, porque isto aqui é lindo. Vou deixar aí passando uma filmagenzinha e não se preocupem, tá? Porque eu vou escolher algumas cenas que não tem spoiler nem nada, só pra vocês verem a beleza desse traço. E eu acho que essa coisa mais dura, mais seca do traço, os tons mais terrosos, dão todo o clima da narrativa, sabe? Te ajuda a visualizar muita coisa. Em vários momentos durante o romance eu pesquisava algumas árvores, alguns bichos, aos quais os personagens do livro faziam referência, e isso me ajudou bastante, porque eu acho que facilita ter uma imagem na sua cabeça, sabe? Do que eles estão falando. E o quadrinho também facilita bastante nesse sentido. E, bom, obviamente, a gente não tem tudo do Grande Sertão Veredas, afinal de contas o quadrinho não é tão grande assim, né? E o livro é enorme. Só que eu acho que o Guazelli foi muito certeiro no que ele resolveu colocar aqui, porque a gente tem ainda algumas reflexões do Riobaldo, não na sua grandeza, como a gente tem no romance, mas temos algumas coisas aqui sim. E o foco aqui do livro é no enredo mesmo, porque pra quem não leu Grande Sertão Veredas ainda, primeira coisa, leia. Tem uma resenha aqui no canal e nessa resenha eu basicamente tento convencer quem não leu ainda a ler. Eu vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês. Mas o enredo do romance é basicamente a história de uma certa parte da vida de um ex-jagunço chamado Riobaldo, que já tá numa idade avançada. E esse ex-jagunço, enquanto ainda fazia parte do bando de jagunços, se apaixona por um outro jagunço chamado Diadorim. Só que no meio desse enredo aí, da ação dos jagunços, etc., a gente tem umas baitas de umas filosofadas do Riobaldo, porque ele tá contando a história da vida dele para um interlocutor. E aí ele reflete sobre alguns temas e essas partes, na minha opinião, são as partes mais interessantes do livro. Eu amei as filosofadas de ser o Riobaldo mesmo. Só que aqui acaba que a gente tem mais um foco no enredo. E pro quadrinho dar certo, eu acho que teria de ser isso mesmo. Mas assim, maravilhoso. Você lê esse quadrinho e imagina que o livro deva ser algo muito grandioso mesmo. O romance, eu digo. E aí fica até a dica, porque eu até falei pro Digníssimo isso, porque ele não é uma pessoa que gosta tanto de digressões, assim, ele gosta mais dessa parte da ação mesmo, sabe? Do enredão. E eu acho que ele gostaria muito do enredo de Grande Sertão Veredas, só que não acho que ele gostaria tanto das filosofadas do Riobaldo, até porque tem uma vibe meio o som e a fúria. Aquela coisa de vai e volta no tempo, a narrativa um pouco caótica, principalmente no começo, então ele não é muito fã disso. Só que eu acho que ele gostaria do enredo. E aí eu falei pra ele, ok, não precisa ler o romance, mas lê o quadrinho, porque eu realmente acho que ele vai gostar muito. Então fica a dica pra alguém aí, e eu sei que vai vir os puristas, meu Deus, como assim? Você não está incentivando as pessoas a lerem Grande Sertão Veredas, falando que o quadrinho substitui a leitura do livro, e não substitui mesmo, que fique bem claro. Só que eu acho que se a pessoa queria muito saber da história, do enredo de Grande Sertão Veredas,
e não quer encarar o romance, acho que vale mais a pena ela pegar o quadrinho do que ficar sem saber da base da história, digamos, que é uma coisa muito grandiosa e por aqui você consegue ter uma ideia do nível dessa grandiosidade e, quem sabe, até depois ter vontade de ler o romance. Mas fiquei encantada e queria agradecer muito a Fernanda, porque foi ela quem me deu este quadrinho de presente e eu amei, recomendo fortemente, aliás, para todo mundo aí que já leu Grande Sertão Veredas. E se você tem vontade de ler o romance, eu recomendo que você leia o quadrinho somente após finalizar a leitura do romance, ok? Mais 5 estrelas para este quadrinho aqui com louvor e já já a gente volta um pouquinho nele. Aí, o outro quadrinho cuja leitura eu não finalizei ainda, mas estou praticamente na metade, ó, tá aqui um marcador, é Sandman, volume 1. Nossa, eu tô adorando isso aqui. Queria muito ter conseguido me dedicar mais à leitura de Sandman neste mês, no mês passado, na verdade, mas basicamente, só o que eu tenho feito nos últimos tempos é encaixotar coisa, adiantar algumas coisas de trabalho por conta da mudança, que semana que vem eu vou me dedicar somente a isso. E aí acabei não conseguindo me dedicar a Sandman como queria, mas eu tô adorando. Eu combinei com vocês que depois que eu terminasse de reler Fullmetal Alchemist, eu ia começar a ler Sandman e cá estou. Confesso que no começo, e até agora, vez ou outra, eu fico um pouco confusa, porque aparecem alguns personagens aqui e eu fico, meu Deus, quem é esse personagem? Ele só vai ser introduzido depois. Tem umas coisas aqui, uns mecanismos também, que eu ainda não entendi muito bem, mas conforme a narrativa vai passando, eles vão voltando em alguns pontos, e aí eu vou entendendo melhor as coisas. Então a minha esperança é de que até o fim deste primeiro volume eu tenha sanado boa parte das dúvidas que ainda me restam. Mas nosso trabalho de roteiro é muito legal. A arte, putz, eu vou deixar também aí uma imagem passando, uma filmagem, na verdade, passando pra vocês verem, pra que vocês tenham aí uma ideia do traço. E aí vocês me perguntaram bastante se eu pretendo assistir a série. Então, pelo que eu vi, eu já posso assistir a série, porque eu pretendia assisti-la somente depois de ter terminado a série, mas pelo que vocês me disseram, a série abarca somente parte do volume 1, mas confesso que por enquanto eu não pretendo assistir a série não. Eu sei que estão elogiando, né, falando super bem, mas por enquanto eu não pretendo ver. Em algum momento isso vai acontecer e aí vocês vão saber, porque eu vou vir comentar aqui nesse vídeo com vocês. Mas gostando bastante, obrigada aí ao incentivo de todo mundo, porque isso aqui tava na minha estante há um bom tempo e agora finalmente foi desencalhado por mim e não pela pessoa que comprou todos os volumes. Digníssimo fica me zoando que eu compro vários livros, tem um monte que eu não li ainda. Pois é, Sandman tava aqui há não sei quantos mil anos também, foi ele que comprou e eu que peguei pra ler. E de quadrinhos foi isso que rolou. Aí de série eu só assisti a segunda temporada de Only Murders in the Building, mas eu acabei comentando sobre ela no vídeo passado, então vou deixar o link aqui pra vocês. Mas fica a dica, a série é bem levinha, curtinha, daquelas séries legais de ver durante o almoço, sabe? Foi isso que eu fiz, inclusive, então deixo a dica aqui. Aí a gente segue reassistindo ao anime de Fullmetal Alchemist, também na reta final, a gente deve terminar neste mês ainda, e aí no vídeo do mês que vem eu teço os meus comentários gerais, e aí preparo um vídeo só sobre Fullmetal Alchemist, finalmente, aqui pro canal. E assistimos também a 4ª temporada de The Boys, que, minha gente, essa série é muito boa. Nossa, na minha opinião, é das melhores coisas de super-heróis que foram feitas nos últimos tempos. Porque eu acho que a série é muito verossímil no sentido de retratar como seria a realidade caso os super-heróis realmente existissem, porque a gente tem lá o grupo que é chamado The Seven, que são os 7 maiores, eu ia falar os 7, os 7 maiores super-heróis do mundo, aí tem uma baita de uma corporação por trás, certeza que isso ia existir também, né, enfim. E aí parecem ser pessoas perfeitas, lá estão sempre salvando o mundo, protagonizando filmes, não sei o quê, mas a gente vê na série a sujeira que tem por trás. Não tem nada dessa coisa de com grandes poderes vem grandes responsabilidades, tá? Não, com grandes poderes vem a sujeira que a gente vê lá em The Boys. Nossa, a cena inicial já da temporada é um negócio que eu fiquei socorro. É aquele tipo de série que te faz imaginar como é que é a sala de discussão de roteiro, sabe? O pessoal pensando, então, vim com essa ideia aqui. Eu fico, gente, como é que discutem um negócio desse? Quem assistiu sabe do que eu tô falando. E pior que eu fiquei pensando naquela cena, eu falei, gente, eu não acredito que isso vai acontecer, que ele vai fazer isso. E aí acontece exatamente o que eu imaginei. E é um negócio horroroso. E eu falei 4ª temporada de The Boys, mas na verdade é a 3ª, perdão. E é um pouco difícil de falar sobre a série, porque a série é bem encadeadinha, então tem alguns acontecimentos chaves dessa temporada que podem ser spoiler pra quem ainda tá assistindo as temporadas anteriores. Então eu vou dar basicamente
basicamente uma noção do que trata a série e aí você decide se quer assistir ou não. Então, como eu disse, a gente tem esse grupo chamado The Seven, que são os heróis mais poderosos do mundo, não sei o quê, e a gente vê como o negócio ali dentro é bastante sujo. E a gente vê também o trabalho que a corporação por trás, que é a Vogt, tem para manter a imagem deles limpas, o que definitivamente não é coisa fácil. E ainda assim, vez ou outra, vaza alguma coisa. E a série tem uma veia satírica, de crítica social também muito forte. Então a gente tem isso em todas as temporadas até agora, só que na terceira eu acho que eles focam mais nessa questão de movimentos sociais, principalmente aí na questão, a gente tem um personagem cujo núcleo simboliza bem essa problemática toda, que é a da questão do racismo. Como muitas empresas não estão nem aí para a causa mesmo, estão mais querendo capitalizar em cima disso, é aquela coisa de que o pessoal reclama e com razão, diga-se de passagem, que chega, por exemplo, o mês do orgulho LGBT, e aí todas essas corporações que não fazem nada pelo movimento, colocam lá a bandeirinha de arco-íris, não sei o quê, enfim, a série dá bem uma alfinetada nesse tipo de coisa, e é um humor muito inteligente, só que é um humor com bastante sujeira também, tem muito palavrão, tem muita violência. Essa temporada, inclusive, tá especialmente violenta, tem umas cenas até nojentas, inclusive, então fica a dica aí, eu não assistiria com crianças definitivamente, acho que com adolescentes, sei lá, uns 16 anos pra cima, talvez, porque o negócio é bem pesado em algumas cenas, então pra quem não gosta muito de muita violência, palavrão, não sei o que, melhor não assistir, mas se você não se importa, vale muito a pena, porque essas coisas não estão ali à toa, sabe? Servem a um propósito. E o propósito é muito interessante. A gente teve algumas adições aí de personagens que, na minha opinião, agregaram muito pra série. Então, nossa, baita temporada. Confesso que eu ainda prefiro a segunda temporada, mas pra mim a terceira não fica muito atrás, não. Gostei. E aquela última cena, pelo amor de Deus. Vamos ver aí o que aguarda a gente na quarta temporada. Aí de séries foi isso. De documentário, a gente assistiu a um documentário muito legal. Na verdade, é uma série documental que tá no Disney Plus, chamada Light and Magic. É esse o nome, né? É a história da ILM, da Industrial Light and Magic, esse é o nome da corporação, né, que é a empresa do George Lucas, e aí a gente vê como é que essa corporação nasceu. E é muito legal, porque a gente tem toda a galera envolvida na criação daquilo, e a empresa basicamente surge porque o George Lucas tem toda uma ideia pra Star Wars, aliás, amo Star Wars. Fui a criança barra adolescente chata que fez todo mundo, os meus amigos, assistirem a Star Wars. Meu irmão era viciadão, ainda mais do que eu, bem mais do que eu diria. Mas voltemos a falar da história da corporação. Então, o George Lucas tem essa ideia para Star Wars, só que ele vai dando uma olhada ali no que tinha em termos de filmes que se passavam no espaço. Então, por exemplo, tinha o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que era o grande O da época. Enfim, ele vai dando uma olhada ali e vê, putz, ninguém fez o que eu queria fazer com o Star Wars. E aí ele vai atrás da galera que podia fazer os efeitos que ele queria e ele vê que aquilo simplesmente não existia no mercado, não tinha quem ele contratasse pra conseguir fazer o que ele queria fazer em Star Wars. Aí ele basicamente pensa, putz, então acho que eu vou ter que criar a corporação que vai fazer esse tipo de coisa. E aí nasce a Light and Magic e é muito legal porque ele conta toda a história da companhia, então como é que as coisas foram surgindo, a gente vê exatamente como o primeiro filme de Star Wars foi feito e, meu Deus do céu, gente, é um negócio, eu achei impressionante o que eles conseguiram fazer em tão pouco tempo, porque eles vão mostrando como era o cenário à época, e eu acho muito legal que eles façam isso, porque pra gente, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, a gente tem uma ideia de como os filmes são feitos, né, tudo pode ser criado de forma digital, basicamente. Muitos filmes aí que se passam em Nova York, por exemplo, nem precisam ser filmados em Nova York, porque a cidade consegue ser recriada digitalmente, mas isso não existia naquela época. Então, por exemplo, as naves que nós vemos em Star Wars, eles faziam, tipo, maquetinha mesmo, sabe? Os modelos, protótipos, e aí colocavam contra um fundo que eles iam utilizar depois no filme. Aí eu descobri, nunca tinha ouvido falar disso, eu achei sensacional, que é aquela coisa de pintura mate. Eu acho que traduz assim mesmo, né? Que eles falam de matte painting, então acho que deve ser isso. E aí eles mostram direitinho como é que certas cenas foram feitas e a sua cabeça faz tipo...
porque esse filme, meu Deus, como que pensaram nisso e como que conseguiram fazer, porque é um negócio que dá muito trabalho. Muitas cenas do primeiro filme foram gravadas em stop motion, e aí o cara vai mostrando como é que ele fez. Você pensa, meu Deus do céu, isso aqui deve ter levado 6 horas pra essa cena de, sei lá, 30 segundos. Então, é bem legal vê-los falando do processo criativo deles, ver também como é que era a situação ali, porque eles pareciam uma família, sabe? Tava todo mundo muito envolvido naquilo. E é bem legal também ver um pouco como a mente do George funciona, sabe? Porque ele mesmo fala que ele tem muitas ideias dentro da cabeça dele, mas ele não é um cara da tecnologia, por exemplo. Por mais que ele tenha criado a ILM, veio a partir de uma necessidade dele e do bom senso dele de pensar, ok, eu quero fazer isso aqui, mas eu não sei fazer isso, então vou contratar quem sabe fazer pra mim, porque eu sei que isso é possível. E ele batia muito nessa tecla com a galera que falava ali com ele, porque às vezes ele vinha com umas ideias malucas, e aí o pessoal falava, não, gente, não dá pra fazer isso, o George tá maluco, a gente não vai conseguir, não sei o quê. E aí ele falava, não, só pensa sobre isso. Pensa aí, dá uma pensada. E aí depois o pessoal voltava com a solução, sabe? Então ele confiava muito naquela galera que ele escolheu pra trabalhar com ele. E ai, sensacional. Não mostra só do primeiro filme, mostra um pouco dos outros também. E também como eles começaram a prestar serviço para outras empresas, outros diretores que viam na ILM soluções que eles queriam para os filmes deles. A gente tem inclusive o Spielberg aparecendo bastante nesse documentário. A gente vê aquela famosa cena de ET, como é que foi montado também. A gente as histórias por trás de várias cenas icônicas do cinema, vocês vão ver lá, e é muito legal. Então, pra quem se interessa por cinema, pra quem gosta de Star Wars, etc., vale muito a pena assistir a esse documentário, a gente gostou muito mesmo. E, por fim, queria falar de 2 podcasts. Vocês lembram que eu falei que a gente ia voltar ainda em Grande Sertão Veredas, né? Então, eu ouvi, por indicação de uma seguidora, aliás, um podcast com o Guazelli, que é o roteirista aqui da adaptação para os quadrinhos de Grande Sertão Veredas. O podcast é do Página 5, vou deixar o link também aqui pra vocês na descrição do vídeo. E é bem legal, porque é ele falando sobre o processo de criação desta adaptação aqui. Então ele fala de como ele fez a leitura do romance. Foram 2 leituras, 2 releituras no caso dele, pra decidir o que ia ficar. E ele fala como é que ele foi selecionando o que vinha pra HQ, o que não ia, da conversa que ele tinha com o Rodrigo Rosa, que foi a pessoa que fez a arte aqui. Então vale a pena assistir. Ele fala de alguns outros temas também. O podcast em alguns momentos é até um pouco caótico, mas vale a pena, no geral, assistir. E o próximo podcast que eu quero indicar é também um podcast do Página 5, dessa vez com o Daniel Dago, que é um baita nome aí da literatura holandesa aqui no Brasil, ele que traz muita coisa, traduz muita coisa de literatura holandesa pra cá. E aí eu ouvi esse podcast dele porque eu comentei aí com vocês em alguns vídeos que eu estou meio que recebendo um chamado de literatura holandesa, tenho visto algumas coisas, ficando interessada, e aí eu fui pesquisar por podcast sobre o tema, ver se tinha alguma coisa, e achei esse podcast que eu vou deixar o link aqui também pra vocês. E nele o Daniel Dago basicamente dá um panorama da literatura holandesa pra gente, fala do que a gente tem aqui no Brasil, das principais obras que foram publicadas, como que a literatura holandesa chegou aqui, qual que é o momento da literatura holandesa aqui no Brasil agora, e até mesmo na própria Holanda, e ele dá algumas dicas de obras pra quem quer conhecer a literatura holandesa. Bem interessante mesmo o podcast, inclusive me rendeu aí alguns livros adicionados à minha lista de desejos. Um deles até eu recebi aqui de presente da Laís. Um beijo, Laís. Laís que tá super interessada também em literatura holandesa, mas porque ela mora lá e aí começou a ler algumas coisas e tá gostando bastante. Então vamos ver aí se em 2023 a gente faz essa incursão pela literatura holandesa e tudo isso vai ser documentado aqui pra vocês no canal. Meu Deus, eu não acredito que eu sobrevivi até o fim deste vídeo. Gente, parei tantas vezes pra espirrar, socorro. E vocês se despeçam deste cenário aqui, porque este é o último vídeo que eu estou gravando com esse cenário, literalmente, após eu clicar aqui para desligar a câmera e levantar, eu vou encaixotar tudo que resta. E aí, nas próximas semanas, vocês vão ver um cenário novo aqui nos vídeos, após muito trabalho de arrumação. Ai, meu Deus, mas estou empolgada. Me contem aí o que rolou no mês passado pra vocês, em termos de aleatoriedades, então, filmes, séries, o que vocês andam assistindo, ouvindo. Se acharem que vale a recomendação de algo, por favor, deixem aqui, que eu sempre pego as recomendações de vocês. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.